Livro Aprendendo a Amar, Paixão e Compaixão, o Coração do Evangelho, de Heidi e Roland Baker, capítulo 5, Amor Imparável e um Barco. Ele abrirá um caminho onde não há caminho. Roland. Acabamos de voltar após ministrar em algumas cidades costeiras no norte de Moçambique. Um homem que não conseguia ouvir ou falar foi milagrosamente curado na primeira noite. Como sempre, foi uma experiência verdadeiramente impressionante. Todos na aldeia conheciam este homem. Por isso, a cura foi recebida com grande entusiasmo, com vivas e aplausos exuberantes. Agora, todas as pessoas querem seguir Jesus. Dormimos na cidade e começamos o dia revigorados às 4:30 da manhã, quando toda a cidade acordou. Naquela manhã tivemos um lindo casamento numa igreja, numa cabana de barro. A família da igreja e todas as crianças locais cantaram e dançaram alto para celebrar a união do casal. Depois disso, fomos visitar as pessoas em suas casas e orar pelos enfermos. Deus continua a realizar milagres gloriosos entre nós. Tantas pessoas estavam famintas por alimento espiritual que quase poderíamos ter esquecido ou quão famintas elas estavam por alimento natural. Mas depois do café da manhã, vimos crianças famintas coçando o fundo de nossas panelas depois que os pastores visitantes tinham comido. O Senhor novamente colocou com força em nossos corações que o amor é expresso através de obras. Então, preparamos o almoço e todos que estavam com fome comeram. Deixamos uma bola de futebol e bíblias em áudio alimentada por energia solar e depois fomos para outra cidade. Nossa próxima parada foi uma cidade onde plantamos igrejas há vários anos. O jovem e motivado pastor passou por 2 treinamentos na Íris e está bem. Não pararemos até que todas as aldeias e tribos sejam alcançadas pelo amor infinito, insondável e incessante de Jesus. Seu amor nos obriga. A história a seguir está muito viva em meu coração. Em parte, é sobre o barco que nos levou a realizar nosso sonho e também sobre o amor tenaz de Deus. Um dia, Roland estava me levando em nosso pequeno avião sobre uma determinada área de Moçambique quando percebi que ali não havia estradas. Pedi a Roland que me levasse o mais baixo que o avião pudesse e então vi cidade após cidade passando abaixo de nós. Comecei a chorar de soluçar. Eu estava chorando porque não havia estradas, então parecia que não havia uma maneira natural de chegar até essas pessoas. Eu estava chorando porque conheço meu Deus e não consigo imaginar ninguém neste planeta não tendo a oportunidade de conhecer Jesus. Não consigo imaginar não fazer tudo o que posso para lhes dar uma oportunidade. Chorei e perguntei a Deus o que deveria fazer e Ele disse: pegue um barco. Então começamos a orar e acreditamos que de alguma forma um barco nos seria fornecido. Durante 2 anos, disseram-me repetidamente como era impossível conseguir um barco em Pemba. Da mesma forma, muitos de vocês que estão lendo isto são escolhidos e chamados por Deus para grandes tarefas, mas podemos haver pessoas que lhes digam por que vocês não podem ir e por que é impossível fazer o que Deus lhes diz. Eles podem tentar explicar detalhadamente como isso é possível. Eles podem citar livros sobre o que acreditam que você não pode fazer e o que acreditam que Deus não pode fazer. Já li esse tipo de livro, mas a Bíblia nos diz o que podemos fazer. Eu conheço meu Deus, e se Ele disser vá e pegue um barco, Ele quer dizer que realmente deveríamos pegar um barco. Então, temos um barco. Aí o governo disse que não poderíamos trazer para o país sem pagar 70% dos direitos de importação. Deus providenciou, então eu disse: aqui está o dinheiro, me dê o barco, ninguém vai me pedir. Na verdade, fiquei muito zangado com o diabo. Como ele poderia pensar que poderia nos impedir? Quando você está apaixonado, você é imparável. O navio levou 2 anos e 10 dias para chegar aqui. Ao longo do caminho, ao transportá-lo por terra em estradas acidentadas, os transportadores danificaram o casco e racharam os motores. A certa altura, os doadores que pagaram pelo navio vieram nos ver e ele ainda estava ali, esperando por reparos,
cobertos de poeira e sujeiras no quintal de um homem não cristão que é o dono da maior parte da cidade. Seu investimento não parecia muito impressionante. Pensei, Deus, não foi isso que eu planejei. Às vezes é assim. Parece que sua visão está no campo de alguém que nem conhece a Deus. Parece que sua visão foi capturada e tomada. Parece estar cheio de poeira, coberto e sem combustível. E ainda assim Deus diz, acredite no que eu disse e não pare. O amor é tenaz, a fé é tenaz. O amor não desiste, mesmo quando os motores estão quebrados e 70% dos impostos têm que ser pagos. Não deixe de cumprir a promessa que Ele fez a você. Não pare antes do seu destino. Não fique aquém da sua glória. Tive que continuar procurando alguém para consertar o barco. E até algumas das pessoas que mais amo me disseram repetidamente que isso não seria possível. Finalmente encontrei um filipino que disse que poderia consertá-lo, mas demorou mais um ano para conseguir as peças. Depois disso, me disseram que o casco era muito profundo e que eu não conseguiria chegar perto daquelas cidades porque suas margens eram muito rasas. Então, encomendei um batelão, uma embarcação de fundo chato, própria para operação próximas às margens e em águas rasas de rios. Disseram-me, mais uma vez, que isso não poderia ser feito. Por alguma razão, não conseguiríamos um batelão em Moçambique, mas eu estava convencido de que certamente deveria haver um barco disponível em algum lugar. Eu os tinha visto. Alguém me disse, você não para, não é? Eu não posso parar. Todo mundo tem que saber disso, cada tribo, cada nação, cada língua. Sou uma mulher possuída de um coração pelos perdidos, totalmente possuída por quem eu amo. Depois de alguns meses, finalmente encontramos um batelão. Para acompanhar nosso barco. O dia em que pegamos o barco em nossa primeira missão, um dos motores explodiu. Mas o outro funcionou. Claro que teria sido melhor ter 2 motores, mas como tínhamos um, disse o capitão para ir em frente. Quando chegamos à nossa primeira aldeia, primeiro de barco e depois de terra, todos os que lá viviam vieram correndo até nós e pude contar-lhes que tinha chegado com boas notícias. Compartilhei cada palavra que conhecia em sua língua tribal macua. Eles nunca tinham ouvido o nome de Jesus antes daquele dia. Sentamos-nos numa pequena carpintaria que consistia em alguns gravetos e um pedaço de plástico rasgado e compartilhamos tudo sobre Jesus enquanto alguns moradores faziam móveis. Todos eles vieram. Compartilhei, cantei e dei a eles alguns pequenos novos testamentos em áudio, movidos à energia solar em Macua. Quando perguntei quem queria receber Jesus, todos disseram que sim. Se tivéssemos parado e se tivéssemos desistido, nunca deixei de cumprir sua promessa. Não pare antes do seu destino, não fique aquém de sua glória. Alguns meses depois voltamos para esta pequena cidade e antes que eu tivesse a chance de sair do batelão, quase toda a cidade correu até mim, cantando canções e citando escrituras que haviam memorizado em suas bíblias solares. Que alegria! Deus deu-se a conhecer a esta aldeia que tinha totalmente esquecido pelo mundo exterior. Estamos agora no processo de construção de uma igreja e de uma escola ali, as primeiras de ambas que a cidade já viu. Que privilégio temos de compartilhar o Evangelho sobre Cristo. Ah, obrigado, Jesus. Temos a oportunidade de fazer parte do processo de trazer pessoas à sua presença. Podemos dar nossas pequenas vidas. Sem Jesus somos apenas galhos secos, mas Ele nos chama à fecundidade, à intimidade, ao amor tenaz e destemido, custe o que custar. Contamos tudo como alegria. Hora de refletir.
Agora me alegro o que sofro por vós e preencho na minha carne o que ainda falta, as aflições de Cristo, para o bem do seu corpo, que é a igreja. Tornei-me seu servo pela comissão que Deus deu a ele, a palavra de Deus em sua totalidade, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora é revelado ao seu povo. A eles Deus escolheu dar e conhecer entre os gentios as riquezas gloriosas deste mistério. É Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1, 24, 27. Nossas casas são muito pequenas. Jesus quer viver em nós e quer que vivamos completamente nele. Ele nos ama tanto que levará uma bola de demolição para as nossas casinhas e nossos coraçõezinhos. Quer que o seu amor tenha espaço para crescer em nós, tanto que desmonte nossas casas de tijolos, tijolo por tijolo, para ganhar mais espaço. Este é Cristo em você, a esperança da glória. Alguns pensam que Paulo era um homem mal-humorado, mas a prova está aqui. Paulo estava feliz. Aqui ele está conversando com os colossenses e regozijando com o seu sofrimento. Ele está feliz por estar sofrendo, contente por estar aflito pela causa de Jesus, a quem ama mais do que a vida. Paulo bebe facilmente o cálice da alegria e do sofrimento. E se Paulo tivesse parado? E se ele tivesse desistido? Paulo não desistiu e Deus não desistiu de Paulo. Deus que começou a trabalhar em você antes de você nascer, antes de você saber dizer o nome dele ou mesmo orar, não o deixará acabado ou pela metade. Ele completará a obra que propôs a fazer em você e através de você. Nunca deixe de cumprir a promessa de Deus. Não pare antes do seu destino. Não fique aquém da sua glória. O Espírito arderá na sua vida e na minha como um fogo tenaz. O Santo e Santo para que possa nos levar. Ele quer que estejamos preparados para que possamos estar cheios de Jesus, cheios de esperança, cheios de nada além da glória de Deus revelada ao mundo vazio e sem esperança. Se você estiver vazio, se estiver quebrantado, então ele o preencherá. Se você sabe o que é estar desesperado, estar completamente necessitado, ele irá alimentá-lo e o sustentá-lo. E quando você estiver cheio de Jesus, cheio de sua esperança e glória, Cristo em você preencherá outros como você. Num dia inesquecível, Jesus levou uma bola de demolição ao meu coração. Ele ficou diante de mim em toda a beleza de sua presença e ergueu um cálice de homem pobre, um cálice pela metade, e ele me perguntou: Haire, esta é a taça do sofrimento e da alegria. Você vai beber? Bebi e aquele cálice virou água para outros. Jesus quer que vejamos o que ele vê. Ele olhou para o inferno com os olhos sorridentes do céu. Ele sofreu, foi torturado e morreu. Ele literalmente se entregou, ele bebeu o cálice do sofrimento e da alegria. Ele sofreu com a alegria colocada diante dele. Você não é grande o suficiente, forte o suficiente, preparado o suficiente ou espiritualmente suficiente para fazer o trabalho que Deus deseja que você faça. Mas Ele é. Deus é mais do que grande o suficiente. Ele completará a obra que se propôs a fazer em você, através de você. Não fique longe de sua glória, amado.